Venezuela, a caminhada documentada de um país. Hoje eu vou te falar o que você não sabe sobre a Venezuela. Você tem que ficar atento até o final desse vídeo. O que você vai ver não é o resultado de uma guerra, não é o efeito de um desastre natural. É um retrato de um país que entrou em colapso, caminhando passo a passo ao longo de décadas. Ah, mas antes de começar o vídeo, não esqueça de fazer a sua inscrição, de curtir, comentar e compartilhar. Eu sou o professor Evandro Farias Luz. Vem comigo. Olha, esse documentário, gente, ele é baseado em livros, relatórios oficiais e jornalismo em português, de organismos internacionais e veículos reconhecidos. Nada aqui é opinião pessoal. Tudo é documentado. Bom, para entender a Venezuela de hoje, é preciso voltar no tempo, para quando tudo parecia funcionar. A Venezuela que funcionava de 1958 a 1998. Em 58, a Venezuela encerra uma ditadura de Marcos Pérez Jiménez, inicia um período de democracia representativa. Eleições regulares, partidos organizados e alternância de poder passa a fazer parte da vida nacional. Em uma América Latina marcada por golpes, a Venezuela parecia uma exceção. Essa estabilidade ela foi sustentada por uma riqueza específica, o petróleo. A Venezuela se tornou uma das maiores produtoras do mundo e a renda petrolífera financiou o Estado, políticas públicas e uma sensação de prosperidade contínua. Dados do Banco Mundial, em português, mostram que o país figurou entre as maiores rendas per capita da América Latina nas décadas de 1970 e 1980. Esse cenário permitiu o crescimento de uma classe média urbana numerosa. Professores, engenheiros, médicos, funcionários públicos e pequenos empresários, sobretudo nas grandes cidades. Mas havia um detalhe estrutural pouco discutido. O Estado se tornou o eixo da economia. Principal empregador, principal investidor e principal distribuidor de riqueza. Enquanto o petróleo entrava, o modelo parecia funcionar. Mas ele criava dependência e concentrava poder. O modelo da dependência, vamos ver. Essa dependência não nasce com o chavismo, ela é anterior. Como analisa Marco Aurélio Garcia em A Venezuela de Chaves, a relação entre Estado forte e sociedade dependente já estava consolidada antes da chegada de Hugo Chávez ao poder. A gente vê programas assistenciais, clientelismo e troca de favores. Isso transforma o voto em instrumento de sobrevivência. A política deixou de ser apenas representação. Ela passou a ser proteção. Esse modelo gera estabilidade aparente, mas fragiliza a democracia. Quando a economia entra em crise, a política entra junto. A chegada de Hugo Chávez, vamos ver como é que foi. E nesse cenário que surge o Hugo Chávez, ex-militar, carismático, com discurso anti-elite. Ele se apresenta como um homem que corrigiria as falhas da democracia. Em 1998, Chávez vence as eleições em nome da democracia. Foi uma festa. Ele propõe uma nova Constituição, ele amplia o poder do Executivo e inaugura o projeto conhecido como o socialismo do século XXI. Esse projeto está descrito por seu formulador, Heinz Dieterich, no livro Hugo Chávez, O Socialismo do Século XXI, publicado em português. A partir daí, o Estado deixa de ser apenas o eixo da economia. Ele passa a ser o centro absoluto da vida política, social e econômica da Venezuela. Agora vamos ver do controle ao colapso. O governo inicia nacionalizações, controle de preços e intervenção direta na economia. No curto prazo, o dinheiro do petróleo mascara os efeitos. No médio prazo, a produção cai. No longo prazo, a economia entra em colapso. Relatórios do Fundo Monetário Internacional, em português, registram hiperinflação, queda do PIB e escassez. O dinheiro perde valor diariamente. Produtos desaparecem das prateleiras. Nicolás Maduro e o cerco internacional. Com a morte de Chávez, o sistema não acaba. Ele permanece. Sob Nicolás Maduro, o regime perde carisma, mas mantém a estrutura. E em 2025, a crise venezuelana deixa de ser apenas interna e passa a ser tratada como caso criminal internacional. Sob o governo de Donald Trump, os Estados Unidos adotam uma política clara.
Tratar o regime venezuelano como um regime criminoso, associado ao narcotráfico internacional. Desde 2020, Maduro já havia sido formalmente acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por narcoterrorismo e conspiração para tráfico internacional de drogas. Em 2025, essa acusação não é suavizada nem negociada, ela é reforçada. O regime passa a ser associado a redes conhecidas como Cartel de las Sois, envolvendo setores do alto escalão e das Forças Armadas. Segundo as acusações, o Estado venezuelano teria sido usado como plataforma logística do tráfico, especialmente em rotas do Caribe. Os Estados Unidos intensificam sanções, isolamento financeiro e operações antinarcóticos na região. Autoridades do regime evitam deslocamentos internacionais. O risco de prisão fora do país se torna real. É importante ser claro, não há gestos de boa-fé, não há reabilitação internacional, não há acordo reconhecido em 2025. O que existe é seco contínuo e pressão permanente. Na prática, o regime passa a ser tratado como narco-estado. O êxodo na Venezuela, a caminhada final. O resultado é o maior êxodo da história da América Latina. Segundo o Acnur, Agência da ONU para Refugiados, mais de 7 milhões de venezuelanos deixaram o país. Muitos caminharam quilômetros, não fugindo da pobreza, mas fugindo do Estado. Então, a gente quer fechar fazendo um alerta. A Venezuela não colapsou de repente. Ela caminhou econômica, institucional e criminalmente. Quando o poder político se confunde com o crime, o país deixa de ser apenas um problema interno. Ele se torna um problema internacional. Pois é. Neste vídeo você pode fazer sua inscrição, você pode comentar, compartilhar. Mas eu quero fazer aqui uma ressalva. O nosso país, ele está tendo o mesmo caminho da Venezuela, em todos os sentidos desse vídeo. Eu queria que você comentasse, eu queria que você compartilhasse esse vídeo para o maior número de pessoas possível, porque estamos entrando em 2026 e nós temos que mudar o nosso país. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.